Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, principalmente para quem quer trabalhar mais essa questão dos relacionamentos amorosos, relacionamentos no trabalho, enfim. É um tema muito... Oi, Manu, tudo bom? É um tema muito importante, que é a ordem dos seus instintos, certo? Então eu vou começar explicando um pouquinho os 3 instintos, a estrutura que a gente precisa olhar em relação aos instintos. E aí quem não puder assistir agora, eu vou deixar gravada, tá? Gente, é o seguinte, todos nós temos 3 instintos, segundo o Eneagrama. Nós temos o instinto sexual, ou 1 a 1, que nós chamamos também de 1 a 1. Nós temos o instinto social e nós temos o instinto autopreservação ou conservação, certo? A gente usa esses 2 nomes. Todos nós temos esses 3 instintos, porém, um é dominante, ele é exacerbado, ele é exagerado. O outro é secundário, é saudável. E o outro é reprimido, tá? A gente meio que ignora e deixa ele de lado, certo? Então, o que é importante primeiro, antes de eu detalhar esses 3 instintos, vocês entenderem? Quando a gente tem um instinto dominante, e todos nós temos questão de descobrir qual é o meu dominante, com esse dominante a gente aumenta. A pergunta para você identificar qual é o seu instinto dominante é: eu não vivo sem o quê? Essa é a pergunta. Eu não vivo sem o meu 1 a 1, eu não vivo sem grupos, ou eu não vivo sem conservar a minha vida? Essa é a pergunta que vocês precisam se fazer, certo? Para identificar o dominante. E o dominante é aquele instinto em que você maximiza, que você utiliza de forma distorcida, não é uma forma saudável a utilização desse instinto, e é uma utilização maximizada, a gente aumenta muito, tá? O saudável, que é o secundário, ele já é mais equilibrado. Porém, é como se ficasse um cabo de guerra. O dominante fica puxando o secundário, querendo que ele se torne também distorcido para o excesso. E o reprimido fica puxando para baixo, como uma espécie de convite para dizer: não liga para isso não, eu vou dar depois alguns exemplos para vocês entenderem melhor, certo? Então é importante que você entenda isso. Quando a gente fala de relacionamento, bem mais importante do que entender os tipos, é importante que você veja como é que está a ordem do instinto sua e da pessoa que você se relaciona, certo? Por quê? Porque imagine, por exemplo, que você é um sexual dominante, 1 a 1 dominante, e o seu esposo, né, ou a sua esposa, ela é um sexual reprimido. Isso vai ter vai solicitar de vocês todo um alinhamento, toda uma conexão, certo? Júlia, não dá certo? Claro que dá. A gente não trabalha nessa linha a gente tá... Manu, sempre o dominante será em excesso. Sempre, gente, o dominante é sempre em excesso. E o reprimido é sempre em desvalia, você não olha para ele, tá? Então, eu particularmente acho que quando você consegue trabalhar as diferenças dentro da relação, isso pode ser, inclusive, até mais produtivo, mais adequado para o desenvolvimento dos dois e da relação, certo? Porque quando você se relaciona com uma pessoa muito igual, às vezes, a gente dá certo, mas não te levando para um crescimento, não te levando para uma área saudável. Mas é importante que vocês entendam que não tem isso. Eu sou social dominante, o meu marido é social reprimido, não vai dar certo nunca? Claro que dá. Com esforço, com autoconhecimento, com alinhamento, a gente consegue desenvolver esses aspectos, certo? Então, é muito importante isso. Primeiro, você entenda que nós temos as 3 energias. Uma, ela é em excesso, ela é o dominante. Uma é equilibrada, ela é saudável. E uma é reprimida, tá? E o dominante, ele fica convidando o saudável para ele se distorcer para o excesso.
e o reprimido fica também convidando o saudável para que ele fique distorcido para o esquecimento, certo? Então vamos lá entender um pouquinho desses 3 instintos. Primeiro é o instinto sexual ou 1 a 1. E aqui eu não estou falando de sexo, eu estou falando de uma necessidade de conexão com 1 a 1, certo? Então, por exemplo, quando você é sexual dominante, você tem uma frase que o Nicolai, que é um professor de Enneagrama, fala que eu acho assim linda e para mim é a melhor definição de sexual dominante. Você pega uma gota no oceano e entende que aquela gota é o oceano inteiro. Então são aquelas pessoas que tendem a ter uma conexão muito forte com a outra e quase que num movimento de simbiose. E aí, gente, é independente do tipo, tá? Aí você vai precisar ver como é que esse instinto sexual dominante cola no tipo 1, cola no tipo 2, cola no tipo 3, e aí eles vão ter características particulares, que é o que a gente chama de subtipo. Mas o sexual dominante, todos os sexuais dominantes, independente da tipologia, eles vão ter algumas características parecidas, certo? E aí é uma energia um pouco mais agressiva, né? Uma energia assim mais de predador. São pessoas geralmente mais ciumentas, mais possessivas, mais controladoras. São pessoas que focam naquele 1 a 1. É meio que uma sensação de que se eu não estiver com aquela pessoa, nada vai ter graça. E por outro lado, se eu estiver com aquela pessoa, tô bem. Não importa onde, que horas, se eu tô com fome, se o lugar é legal, eu estou com o meu 1 a 1. Então tá tudo bem. Né? Esse teu 1 a 1, ele não necessariamente é o teu namorado, a tua esposa, não necessariamente. Pode ser uma amiga, pode ser um filho, pode ser a sua mãe, né? Então, é quando você se conecta tão forte com uma pessoa que você tá bem. Se você estiver com ela, você está bem, certo? São pessoas, né, em relações de trabalho, por exemplo, um setor que tem pessoas mais com sexual dominante vai ser um setor mais agressivo, independente do tipo, tá, gente? Vai ser um setor mais focado nas metas, mais de vamos resolver isso, é uma energia mais de ação, é uma energia mais prática, inclusive, certo? E aí a gente entra em um segundo ponto. Quando ele é reprimido, quando 1 a 1 o instinto sexual é reprimido, o que é que acontece? A energia cai um pouco, tá? Você já fica uma pessoa não tão com tanta facilidade de se conectar. Por exemplo, eu, Júlia, eu sou psicóloga, né? E eu trabalho com grupos e trabalho no 1 a 1. Eu trabalho no consultório atendendo individualmente. Então, essa energia do sexual dominante, ela é muito importante para me dar essa habilidade em me conectar com uma única pessoa. Não sei se vocês já passaram por uma situação em que vocês estão conversando com uma única pessoa, sei lá, você está jantando com uma pessoa e a pessoa não consegue se conectar no 1 a 1. Provavelmente ela tem uma dificuldade com esse 1 a 1. Talvez seja um sexual reprimido, tá? Uma pessoa que está querendo olhar quem é que está chegando no restaurante, se tem mais alguém, se a gente pode chamar alguém. E aí não tem nada a ver com o fato de ela não gostar da sua presença ou de ela não gostar de estar com você. Mas talvez ela seja um social dominante que sinta mais interesse em estar em grupos, tá? E você está focado ali naquela pessoa e de repente ela prefere estar com várias pessoas. A gente vai já falar sobre isso. Então, é só para vocês entenderem como o instinto, para falar de relacionamento, ele é muito mais importante do que o próprio tipo, certo? Então, se você é sexual dominante, a tendência é que você seja um pouquinho mais ciumenta, tem aquele movimento mais de simbiose, e quando aquele teu 1 a 1 não está, você sente falta, né? E quando ele é reprimido, a energia vai cair um pouquinho. Tá? Você já não vai ser com tanta vitalidade,
não vai ter tanta energia como um sexual dominante, certo? Tá tranquilo, gente? Tá dando pra entender? O mundo cai e eu com a pessoa tô ótima. Marina, é exatamente isso. Eu também sou sexual dominante, né? Então é exatamente isso. A pergunta é, pra quem chegou agora, eu não vivo sem o quê? Certo? O sexual dominante, ele não vive sem o 1 a 1. Vou contar uma história pra vocês. Uma vez eu fui pra uma festa de uma pessoa muito querida. Tinham vários amigos que eu não encontrava há muito tempo, mas eu fui sozinha para essa festa. Eu fui sem uma dupla, digamos assim. Eu fui sozinha. E foi ótimo, encontrei, conversei com A, conversei com B, conversei com C e começou a me dar uma angústia. E aí eu comecei a observar, porque esse é o tipo de coisa que a gente precisa observar. É como se a gente saísse um pouquinho da cena e o que é que está acontecendo. E aí eu comecei a observar, Júlia, o que é isso, né? Por que você tá com essa angústia querendo... E aí eu me toquei, eu tô sem dupla. Eu tô sem meu 1 a 1 aqui. Ah, mas não tem tantas pessoas que você adora? Tem, mas tá faltando 1 a 1. E aí, se você não é sexual dominante, talvez você não consiga entender o que eu estou querendo dizer. Mas eu tenho certeza que quem for sexual dominante está entendendo esse meu exemplo. É uma necessidade que a gente tem de ter aquela dupla. É interessante quando a gente coloca atividades em grupo, quando tem muito sexual dominante, o grupo se transforma em várias duplas. E eu até posso interagir com você, mas depois eu vou interagir com uma outra pessoa e com uma outra pessoa, mas a preferência sempre é aquela relação 1 a 1, certo? E aí, quando é reprimida, eu já tenho mais dificuldade de ter essa conexão 1 a 1. Aí já é o oposto. Quando a gente fala de social dominante, o social dominante é aquela pessoa que não vive sem grupo, tá? Então, não é que ela não ame o esposo ou a esposa, mas ela prefere grupo. Ela pega aquela gotinha do oceano, ela não enxerga aquela gotinha do oceano, ela só entende o oceano como um todo. Então, ela olha para a unidade grupo, certo? Isso faz com que essa pessoa tenha uma habilidade muito grande de influência social. São pessoas geralmente que têm uma liderança, porque elas não só gostam de participar de grupos, mas elas precisam ter uma função importante naquele grupo, certo? Então é uma energia muito de olhar para o grupo como um todo e não para as particularidades, de não olhar para gota, 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 não, ela olha para o oceano inteiro. E se de repente uma gota não está muito bem naquele grupo, ela até pode chegar e dizer, olha, vamos ficar bem porque nós somos um grupo. E muitas vezes a gota pode dizer, caramba, mas eu não tô bem. Não, mas o grupo, a gente precisa resolver isso em nome do grupo. O grupo é muito forte, certo? Então essa é a energia do social dominante. São pessoas que têm essa influência e elas se preocupam muito com a imagem, o que é que o grupo está pensando sobre mim, certo? Quando a pessoa tem o social reprimido, aí já é o contrário. É aquela energia, é aquela sensação, no fundo, de eu sou inadequado socialmente. Elas participam de grupos, eu conheço pessoas, professores que dão aulas em grupos, em vários grupos, mas que têm o social reprimido. Elas vão, atuam, mas é sempre uma sensação, sabe quando a gente veste uma roupa que não cai bem? A gente não se sente bem? O social reprimido, ele em grupo, ele se sente desconfortável, é uma vergonha social, a gente chama. É uma sensação de inadequação social. Então, não são pessoas que vão fazer questão de sair com os amigos o tempo todo, de encontrar, no final do ano, participarem de 20 confraternizações, elas não vão fazer questão disso. Então, isso pode atrapalhar um pouco as relações. Imagine se você é social reprimido e casa com social dominante. O social dominante vai ficar o tempo todo te convidando, amor, vamos para os grupos, vamos chamar nossos amigos, vamos receber nossos amigos, vamos encontrar nossos amigos, e o social reprimido, pra quê? Não.
Se for sexual dominante, então vai dizer, não, vamos ficar só nós dois. E isso pode ser um choque nas relações, tá? Então, com certeza, instinto é uma das coisas mais importantes a serem trabalhadas a nível de relacionamento, de casal principalmente, tá? E aí nós temos um terceiro instinto, que é o instinto autopreservação ou conservação. São pessoas que não vivem sem conservar a vida. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, eu amo o meu marido, mas com fome eu não tô nem aí pra ele. São pessoas que se preocupam em conservar a vida. O que é que eu chamo de conservar a vida, gente? Alimentação, aquela pessoa que tende a tomar os remédios direitinho, fazer os tratamentos, que tende a poupar dinheiro. São pessoas que se preocupam mais em construir um patrimônio. Então, tudo que eu falo sobre conservar a vida, fala sobre alimentação, saúde, dinheiro também entra, certo? Patrimônio. Então, imagina que você é um autopreservação dominante que olha muito para a conservação da vida, para a conservação da espécie, digamos assim, e casa com uma pessoa que é autopreservação reprimido, né? Júlia, não dá certo? Claro que dá, gente. A gente tá aqui para desenvolver, para crescer com as diferenças. Só estou querendo pontuar para vocês as dificuldades que esse relacionamento pode ter, tá? Então, é aquele casal que o autopreservação dominante vai chegar e vai dizer, sei lá, marido, pagou o cartão de crédito? Aí o marido, vixe, esqueci, mas amanhã eu pago. E esse autopreservação dominante vai ficar louco, né? Amor, dê os remédios das crianças, porque o autopreservação, ele não olha só para a conservação da vida dele, ele olha para a conservação da vida das pessoas que ele ama também, né? E aí, amor, deu o remédio das crianças? Vixe, amor, esqueci um antibiótico, tem 3 horas, mas ok, vamos lá dar. Isso vai deixar o autopreservação dominante louco, entende? Então, assim, essas 3 energias, elas são fundamentais, certo? O sexual dominante faz a gente olhar para o 1 a 1. Aquela conexão que muitas vezes nós precisamos ter uma conexão do 1 a 1. Ele está a serviço disso. Só que às vezes a gente aumenta ou então a gente nega que isso é importante. O social, para que serve o instinto social na nossa vida? Para que a gente consiga participar de grupos, né? Todos nós precisamos participar de grupos. Alguns de muitos grupos, outros de menos, mas sempre a gente participa de um grupo, certo? E o autopreservação, ele precisa, ele está a serviço da nossa vida. Por exemplo, vou contar uma história para vocês. Eu, Júlia, sou autopreservação reprimido. O que é que significa isso? Eu não olho muito para isso, para conservar a vida. E isso é fundamental para o meu trabalho de crescimento. Hoje, em especial, é uma das coisas que eu mais olho, porque eu preciso desenvolver práticas que me ajudem a desenvolver esse autopreservação reprimido. Então, por exemplo, uma vez eu estava com uma alergia, um fungo no pé, numa unha. E aí eu fui ao médico e o médico disse, isso aqui é besteira, não se preocupe, você vai durante 2 meses tomar um remédio 3 vezes ao dia. E eu comecei a rir, eu disse, doutor, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Gente, o autopreservação reprimido, ele tem muita dificuldade com rotina, com disciplina, com parar 3 vezes ao dia para olhar para passar uma pomada no dedo do pé. Foi uma coisa muito difícil, que graças a Deus eu consegui, mas assim, eu coloquei como um desafio e eu digo com toda segurança que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz em toda a minha vida. Se você não é autopreservação reprimido, se você é de repente uma autopreservação dominante, você vai estar dizendo, Júlia, que besteira, que coisa simples. Durante 2 meses é só passar a pomada 3 vezes ao dia. Mas isso não é uma coisa tão simples, é uma coisa complicada para uma autopreservação reprimido. E aí faz parte do crescimento da Júlia olhar para essas questões. Honrar a vida, honrar a sobrevivência e a conservação dela. Entende?
Então, todos nós precisamos dessas 3 energias. E aí eu estou dando muitos exemplos de quando nós somos os opostos. Mas, por exemplo, 2 sexuais dominantes. Um casal em que os 2 são sexuais dominantes. Também é perigoso a nível de desenvolvimento. Por que que é perigoso? Porque são 2 pessoas que vão ficar se olhando e nada mais existe. São 2 pessoas que podem inclusive se isolarem. Elas podem ter esse isolamento e eu vivo pra você, você vive pra mim e somos felizes e tá tudo bem. E aí, como é que tá a energia de grupo, por exemplo? Então, eu conheço histórias de casais assim, que os 2 são sexuais dominantes e que um vive pro outro e meio que esquecem o resto do mundo, não fazem questão assim nem de almoçar na sogra, por exemplo, ou de ir pra confraternização do final do ano dos amigos. Isso também não é legal, entende? Então, não apenas as diferenças é que podem causar dificuldades nas relações. Imaginem 2 sociais dominantes, eles vão viver no mundo e nunca vão ter um momento só para eles, né? Eu tenho uma amiga que ela é sexual dominante e o namorado dela de muito tempo, ele é social dominante. E ela me procurava e dizia, Júlia, eu não sei se esse relacionamento vai dar certo. Porque, Júlia, eu nunca fui ao cinema sozinha com meu namorado de, sei lá, tantos anos. Nunca fui ao cinema com ele. Porque sempre sou eu, ele, ela dizia, né? Eu, ele e a galera. Eu não tenho um momento só eu e ele. Isso me sufoca. Por quê? Porque ela, enquanto sexual dominante, ela tem uma necessidade do 1 a 1. E aí começa a vir um monte de fantasminha na cabeça da gente, né? Perguntas do tipo, o que é que tá faltando? Ele não gosta de mim? E ele gosta. Só que o grupo é muito importante para ele, nesse caso. Entende? Assim como um social dominante que se relaciona com um sexual dominante pode olhar e dizer assim, ela me sufoca, ela me quer só pra ela. Mas, enfim, né? Tá dando pra entender, gente? Vocês podem começar a mandar as perguntas, né? A Luciana tá perguntando aqui, existe meio a meio nesses instintos? Então, Luca, o que é que acontece? O dominante, todos nós temos um dominante. E o papel mais importante nesse momento, para quem está começando agora o Enneagrama, é identificar qual é o dominante, certo? E vai existir um momento que você vai precisar trabalhar muito forte o seu reprimido. Porque, como eu dei o meu exemplo, né? É uma das coisas que atrapalha muito a nossa qualidade de vida. Mas nesse momento, para quem está começando, foque em qual é o seu dominante, certo? O dominante, o que é que acontece? O dominante, ele fica puxando o saudável, o equilibrado para cima, pedindo para ele se distorcer. Então, às vezes, o teu equilibrado, ele pode estar bem elevado. E o teu reprimido também fica convidando o equilibrado para descer. Então, por exemplo, eu sou sexual dominante com social equilibrado, eu convivo em grupos e é ok. E eu tenho autopreservação reprimido. O meu sexual dominante, às vezes, ele olha para o meu social equilibrado e diz, ei, Júlia, sobe, vem social, vamos nos distorcer em excesso. Então, às vezes, eu vou para grupo com energia muito forte. E, às vezes, o meu reprimido diz, ei, Júlia, traz o teu social aqui para baixo. E, às vezes, eu caio uma energia de grupo, gente, que eu fico assim, não quero interagir com grupo, não tô com energia para grupo, embora eu trabalhe com grupos, entende? Então essa questão, respondendo a pergunta da Luciana, de meio a meio, não existe. Uma dica que eu dou para vocês é que, se ficou em dúvida, conversa com alguém que realmente te conhece. Por quê? Porque o instinto fala de uma coisa bem reptiliana, o próprio nome já diz, é uma coisa bem instintiva. E às vezes você pode não notar. Então a dica que eu dou é que você comece a se observar, converse com pessoas que realmente lhe conhecem. Essa perguntinha de eu não vivo sem o que é fundamental para que você consiga identificar o seu instinto dominante, ok? Tem o pessoal aqui se identificando, o reprimido.
que é difícil, é. E assim, gente, trabalhar instinto é uma coisa bem delicada. Quando você faz o workshop do Enneagrama, que você identifica o seu tipo, de cara você já enxerga um monte de coisa que você tem que jogar energia e desenvolver cada vez mais, que são seus talentos. E tem também aqueles pontos que você olha e precisa melhorar e é muito óbvio, e que você até sozinho consegue fazer um trabalho legal. Instinto já é mais complicado. Instinto já é uma coisa que provavelmente você vai precisar de um suporte, de um acompanhamento terapêutico, enfim, para olhar para essas questões, certo? O Daniel tá perguntando, Julinha, uma pergunta para você responder. É possível equilibrar os três de maneira pura, sem forçar a barra? Então, essa é a meta, tá, Dani? Essa é a meta. É difícil, é muito difícil, mas eu acho que a meta é o quê? É tirar ou do excesso ou do reprimido, tirar desse status. Eu diria que você precisa dissolver, por exemplo, pessoas com sexual dominante, elas são mais agressivas, então a gente precisa trabalhar isso, entende? Para quem gosta de psicanálise, o sexual dominante precisa trabalhar o triângulo, a relação pai e mãe, aquela questão bem edipiana. O social dominante precisa trabalhar a função paterna. E o autopreservação dominante precisa trabalhar a função materna, certo? Falando em psicanálise, seria mais ou menos isso. Não só o dominante, tá, gente? Desculpa, não só o dominante, mas o reprimido também. Então, por exemplo, quem tem alguma questão distorcida com o social, seja dominante ou reprimido, é função paterna que precisa olhar muito, tá? Ok. Uma dúvida aqui. Quais são os pontos que posso observar quando o sexual dominante está muito exacerbado? Às vezes sinto que nem sou tipo 9 devido ao instinto sexual. Eu acho que é a Carol, né? Carol, passo por isso também, né? Sou 9 sexual. Então, os pontos que a gente precisa olhar para o sexual dominante, eu acho que é esse ciúmes, essa posse, como assim? O que é que está faltando aqui? Né? Que você tá querendo ir pro mundo, ou tá com fome, não quer ficar aqui juntinho, tá com fome, fome? Como assim, né? Quer chamar os amigos, mas não tá legal só nós dois? Para que isso, né? Lembrando, gente, que o sexual dominante não necessariamente é relacionamento amoroso, certo? Eu tenho vários 1 a 1. Eu tenho amigas que elas são meu 1 a 1. E às vezes eu quero estar com elas e estar com elas só eu e ela. E você pode ter uma relação sexual dominante com outras pessoas da sua vida, com sua mãe, com seu filho, né? A questão da simbiose. Então, Carol, respondendo, os pontos que você precisa observar realmente é a raiva, a agressividade. Os sexuais dominantes, eles são... Pode assustar um pouquinho essa palavra. A primeira vez que eu escutei isso não fez sentido pra mim e eu achei estranho, mas eles são um pouquinho predadores, né? De dizer, eu quero isso e pá. Por isso que no trabalho, um setor com sexual dominante, eles são mais agressivos para as metas. Eles correm mais atrás daquilo que eles querem. Eles vão atrás de conquistar aquilo que eles querem. Natália... Que trabalho é esse de função paterna? É desenvolver realmente, aí eu já estou falando um pouquinho de psicanálise, né? Freud fala da relação, a criança, o pai, a mãe, geralmente são trabalhos voltados para a função paterna, questões com o pai ou com a pessoa que exerceu a função paterna. Imagine que o bebê começa com aquela relação com a função materna, com a figura da mãe, em que tudo que ela precisa é da mãe. Ela vai mamar, ela vai tomar o banho dela, enfim, tudo isso é o cuidado da mãe. E aí o pai vem para quebrar essa simbiose e dizer, ei, existem outras coisas além de vocês duas, ou vocês dois, né? Então a função paterna é aquela função que leva a gente pro mundo. Ela é muito importante. Porque senão a gente estava no colo da mãe até hoje, mamando, esperando a mãe limpar a fralda, entende? Então, a função paterna é aquela que corta,
que chega e diz, ei, tá bom, tá na hora da sua mãe trabalhar, tá na hora de outra pessoa cuidar de você, ou tá na hora de você começar a engatinhar e caminhar sozinho. Então a função paterna é mais ou menos nesse sentido. Não sei se deu pra responder. Como é que o 5 social pode se dar bem no grupo? Boa pergunta. Gente, o 5 social, a Isabel perguntando, o 5 social, ele eu não vou entrar aqui muito em detalhes, mas assim, o 5 social, ele é o econômico do Eneagrama, ele retém a energia, né? Ele economiza. Você pergunta, passou o ano viajando, como é que foi a viagem? Ele vai dizer, foi boa. Como é que você está? Tô bem. Esse é o tipo 5, ele é econômico em gestos, em palavras, em demonstração de afeto. E aí a Isabel tá perguntando como é que o tipo 5 vai pro grupo. Ele vai pro grupo, tá, Isabel? E o 5 social, ele brilha, inclusive, no grupo. Agora, ele vai para o grupo, numa função de repassar conhecimento. É o totem, né? Eu vou para esse grupo, mas no sentido de eu vou falar para esse grupo o que eu penso, as minhas conexões, e se esse grupo não acompanhar a minha linha de raciocínio, vai ser bem complicado para ele, porque aí ele vai achar que está gastando energia. Mas ele tem sim disposição para o grupo, mas nesse viés de falar o que ele pensa, porque ele tem uma energia mental muito forte. Certo? E a materna, Natália, é isso. A função materna é a que começa com os cuidados básicos, de te alimentar, de te acolher, de te aquecer. Então, muitas vezes, quando você tem isso em excesso, que é a autopreservação dominante, ou quando você tem isso reprimido, foi alguma coisinha nessa fase que você internalizou de alguma forma que você precisa trabalhar num processo terapêutico, ou enfim. Ok, gente? Então, assim, o que é importante vocês saberem? Que para relacionamento é muito importante vocês estarem com isso alinhados. Por exemplo, um seriado que eu sou a louca do seriado, né? Então, um seriado em que o protagonista passou um tempão, a cidade estava sendo invadida por zumbis, ele encontra a esposa e o filho. Teoricamente, era para ele encontrar eu, sexual dominante, se eu fosse ele, encontrasse minha esposa e o meu filho, eu ia ficar quietinha. Mas ele tinha uma energia de grupo tão forte que ele deixou na mesma hora as pessoas mais importantes da vida dele e foi cuidar do grupo. Isso é um exemplo, na minha opinião, de social dominante. E aí a esposa no seriado até falou assim, mas você já me encontrou. Aí ele olha e diz, eu não consigo. Gente, instinto é uma coisa que a gente não consegue, entende? É uma coisa que eu preciso ir, certo? É uma coisa que é mais forte do que eu. Se o tipo é a tua máscara, o instinto é a máscara da máscara, certo? Ok? Dúvidas? Isabel, 5, eu te amo. Eu também tenho um carinho muito especial pelo tipo 5. Ok, gente? Então, assim, fica a dica. Eu vou passar algumas dicas para vocês. Observem no dia a dia como é que estão, aliás, essas 3 energias. Será que eu estou jogando energia em conservar a minha vida? Ou será que eu estou ignorando isso? E me colocando, por exemplo, em situações de perigo, não pagando minhas contas em dia, gastando mais do que eu devo, não tomando os meus remédios na hora certa, não me alimentando da forma correta? Ou será que eu estou colocando isso num nível tão em excesso que às vezes as pessoas, inclusive, me dão feedback que eu sou tensa, que eu sou estressada, que eu me preocupo quando a coisa ainda nem aconteceu, porque esse é o autopreservação dominante, certo? O reprimido, ele vai ignorar a conservação da vida. O dominante, ele já também vai trazer isso com uma energia não muito legal. E muitas vezes isso estressa um pouco os relacionamentos, certo? A outra energia que você precisa observar é se você tem... Como é que está a energia social? Júlia, ela está equilibrada, eu convivo com grupos, eu sei da minha importância
nos grupos que eu participo. Não excluo os grupos da minha vida, é uma coisa que está ok, não me sinto inadequada, então está ótimo. Agora, se você fica com um excesso de que eu não vivo sem grupos, tudo em nome do grupo, se já está em excesso, é uma coisa que você precisa olhar. Assim como se tiver num papel reprimido, de sensação de inadequação, você também vai precisar olhar, certo? Então essa é a outra dica que eu dou pra você. E o instinto 1 a 1, que também é chamado por instinto sexual, mas que não necessariamente é sobre sexo, é você se perguntar como é que está a minha capacidade de me conectar com uma única pessoa. Porque vocês concordam que existem momentos em que eu preciso sim me conectar com uma pessoa, exclusivamente com aquela pessoa, ainda mais em relacionamento amoroso. Existem os momentos em que é você e o seu par. Então, como é que está essa energia? Está reprimida? Eu tenho dificuldade? Ou ela está em excesso ao ponto, Júlia, de eu estando com essa pessoa nada mais... Não importa se eu estou com fome, não importa se eu tenho amigos lá fora me esperando, não importa, porque eu estou com ela e pronto. Então, a minha dica é que vocês observem isso, certo? A Luciana está perguntando aqui, posso ser do perfil de social e autopreservação? Pode, mas sempre você vai ter um dominante, um equilibrado e um reprimido. E aí, se você ainda estiver em dúvida, é importante que você pergunte para as pessoas que realmente lhe conhecem e que, de repente, você comece a fazer um trabalho de autoobservação no dia a dia, aos poucos, para ir observando essa energia. Ok? Alguma dúvida, gente? O Instagram vai já cair a nossa live. Então é isso, a dica que eu dou para vocês é que vocês observem, principalmente qual é o dominante, esse é o mais importante para quem está começando, mas que vocês também observem se tem algum que vocês excluem, certo? Isso também vai ter um momento que vocês vão precisar trabalhar isso. E a nível de relacionamento, seja relacionamento amoroso ou no trabalho, é importante que vocês observem como é que estão essas três energias, porque vocês vão precisar dessas três energias.